A inflação ao consumidor nos Estados Unidos subiu em vez de cair e foi uma surpresa negativa para os mercados globalmente nesta terça-feira. Para conversar sobre como ficam as expectativas da política monetária americana e as carteiras, sobretudo dos fundos multimercados de renda fixa, eu converso agora com o André Ximenes, que é superintendente de investimentos da Infinity Asset, uma gestora independente que tem mais de R$ 1 bilhão sob gestão. Eu sou Carlos Potorno e agora começa o programa Cabeça de Gestor. André, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Acabou de ser divulgado na manhã dessa terça-feira o CPI, como é a sigla em inglês da inflação ao consumidor, e com uma surpresa negativa, né? Subiu em vez de cair, e a gente viu já os mercados fugindo de ativos de risco. Esse dado de hoje, de fato, muda cenário para as gestoras, para os investidores, inclusive aí na Infinity Asset? Olá, Carla. Primeiro, muito obrigado pelo convite, o convite da Agência Estado. Bom, o CPI era um dado assim super esperado pelo mercado hoje e assim a gente vê uma reação assim bastante importante por conta desse resultado um pouquinho pior em relação ao número. O que é mais importante? Que é o número principal que o Fed observa na hora de fazer as projeções, é o núcleo, o core desse CPI, que você tira o peso da queda dos combustíveis. Né? A gente vem, essa política de redução de combustíveis, ela não aconteceu só no Brasil, né? Então a gente vê globalmente o Biden falando sobre isso e colocando os estoques de petróleo. Então, essa queda de combustíveis ela está presente em vários outros países e o preço de energia hoje é a principal dificuldade global em relação à inflação, mas o fato é que o número vem um pouquinho pior do que o mercado estava esperando. Né? Em termos de mercado, o que acontece o mercado já esperava uma alta de 0,75 do Fed para a próxima reunião, mas em caso de um dado mais positivo, ou seja, uma inflação menor ou mais negativa, como o mercado estava planejando, esse número poderia ser modificado, ou a discussão em relação às próximas altas poderia ser alterada ou modificada. O fato é que a reação no mercado foi uma abertura das treasuries, né, da curva como um todo, né, a mais curtinha de 2 anos ela abre mais, né, porque ela é mais impactada, e uma queda bastante relevante do S&P hoje, que veio se recuperando aí nas últimas semanas. O principal que a gente observou são os preços de alimentos, que continuam pressionados também lá, e os preços de moradia, que ainda continuam pressionados. Um número pior mesmo com a queda de combustíveis para esse dado. Sim. Como que fica no cenário de vocês? Os juros chegam a 4 em dezembro, a gente viu aí monitoramento dos dados, né, de mercado depois da inflação ao consumidor nos Estados Unidos ser divulgada, e até um aumento não só em mais economistas prevendo os juros nos Estados Unidos chegando a 4 agora, esse ano, mas com uma parcela maior de economistas prevendo os juros chegando a 4,5. Como que em que time vocês estão jogando nesse... Vamos lá, a gente é muito preocupado com essa inflação, e a gente já vinha muito antes. E o discurso do Fed ele foi se modificando ao longo do tempo, falando que era uma inflação transitória, botando a inflação por conta da guerra da Rússia e da Ucrânia, e isso veio, de fato, foi incorporada essa preocupação da inflação mais alta no discurso do Fed. A gente observa muito sempre, pós-reuniões, aquela famosa coletiva que o Powell dá, para dar alguma expectativa dos próximos passos. E não só isso, assim, os membros do Fed eles têm algumas agendas que eles vão, ao longo do tempo, dando algumas pistas, digamos assim, dos próximos passos. Cada membro tem o seu voto independente, mas o mais importante do que acertar o número em si é assim,
a trajetória que isso vai tomar, o quanto isso vai impactar na atividade, isso para a gente é muito importante, e a gente já viu o resultado da atividade americana nos últimos 2 trimestres negativo, então você já tem uma recessão, e olhando para frente, se você tem uma inflação mais alta, você precisa subir mais os juros no curto prazo, isso vai impactar a atividade de alguma maneira. Então, nossa preocupação para frente é o impacto desse aumento de juros mais forte no curto prazo na atividade, que já está fraca, tá? E isso a gente está falando dos Estados Unidos, mas a gente também está falando de uma inflação global, principalmente de energia, na Europa, que também é a nossa segunda, ou talvez a Europa seja uma preocupação ainda maior em relação aos Estados Unidos, que a atividade já enfraqueceu nos Estados Unidos. Na Europa, os dados no curto prazo ainda foram positivos, mas a gente está olhando uma dinâmica de inflação de energia na Europa, por toda a discussão do gás russo, que ela é bastante perversa. E aí a gente se posiciona em relação a isso, tanto em moedas como nas bolsas, para a gente conseguir pegar esses movimentos. Sim, só para resumir e voltar um pouquinho, vocês já viam juros nos Estados Unidos a 4% nesse ano? Não necessariamente. Assim, o que a gente veio, assim, a gente começou a se posicionar nessa Treasury lá atrás, em março. Né? Na medida que teve o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, essa taxa do Fed Fund caiu bastante. E aí a gente começou a comprar, apostando na alta dessa Treasury. E ela veio subindo bastante. A gente sempre imaginava que essa taxa terminal teria que ser muito mais alta do que estava precificado naquele momento. Para dar números, ela estava perto de 1,70. Hoje ela está mais perto de 3,5. A questão é a efetividade dessa alta mais forte do Fed na atividade, o quanto isso vai fazer a inflação começar a arrefecer. Então, acho que a gente vai acompanhar dado a dado, mas o fato é que a gente está vendo uma inflação muito persistente, então o natural é que o Fed continue esse movimento de alta de juros. Com esse entendimento, né, esse raciocínio que vocês têm, muda alguma coisa para a Copom, para a decisão de Selic, de taxa básica de juros no Brasil? Há 2 reuniões atrás, o Copom chegou a citar isso, né? Se você vai ter um juros mais alto no mundo, que isso poderia impactar na taxa terminal dos juros aqui. O fato é que o Brasil começou essa alta de juros muito antes dos países globais, e essa alta, e agora ele está muito próximo do fim. Nós não acreditamos numa alta adicional na Selic, a gente acha que ele parou nesse 3,75, mesmo com esse CPI de hoje. A gente acredita que ele tenha dado o recado. E, assim, nas entrevistas do presidente do Banco Central aqui do Brasil e do membro do Ministério, do Bruno Serra e do Roberto Campos, foi um recado de que, assim, o grande recado para nós do BC é falar: permaneceremos com juros altos por um período relativamente longo. Esse, para a gente, é o principal recado, mais do que o impacto de 0,25 agora para fechar o ciclo ou não, a gente não acredita, mas tem toda uma defasagem dessa alta de juros e do impacto disso na atividade econômica aqui. Então, para nós, o mais importante é o recado de o período que ele vai permanecer com os juros altos, e aí a gente começa já na nossa cabeça a fazer projeções. Bom, em que momento que o Banco Central vai poder voltar a cortar juros? Porque, de fato, o nosso juros reais está muito acima da média dos países no mundo. Para alguns economistas no Brasil, esse corte, né, da Selic pode começar até mesmo no primeiro trimestre. Como que vocês veem isso? A gente descarta essa possibilidade e acho que as falas do Roberto Campos e do Bruno Serra na semana passada, eles meio que tiraram essa precificação da curva, meio que um recado, falaram assim, bom, assim, a gente ainda está vendo a inflação muito persistente, por que vocês já estão colocando na expectativa de vocês essa alta no primeiro trimestre? A gente acha que essa alta vai vir no segundo... Esse corte, né? O corte, desculpa, tem razão. No segundo semestre, mas tem toda uma dinâmica global de inflação, de persistência,
A gente acha que isso vai, ao longo do tempo, determinar este momento. O fato é que ele vai ter um período de pausa nesse ciclo, ainda que ele suba nessa próxima reunião, essa alta adicional, que ele chamou na ata de vamos avaliar uma ata adicional, e eles reforçaram isso nas entrevistas, mas que ele vai demorar um tempo maior agora para voltar a mexer nessa taxa. Sim. Já que a gente está falando bastante de juros, queria que você contasse como é que está a carteira de vocês, olhando renda fixa, juros pré, inflação, como vocês estão posicionados hoje? A gente começou meses atrás a se posicionar em relação a aplicar os juros nominais, ou seja, apostando uma queda dessa taxa de juros. Uma série de fatores fizeram a abertura dessa curva de juros mais longa no Brasil. Uma, claro, a inflação, né? Segundo, essa dinâmica fiscal do governo. À medida que você começa a colocar mais gastos para um governo já endividado, então você busca-se sempre mais prêmio para financiar essa dívida. Então, à medida que o Banco Central começou a falar de fim de ciclo, que o governo antecipou os dividendos da Petrobras, ou seja, ele conseguiu financiar a PEC das bondades com essa antecipação. Você tirou um pouco dessa pressão fiscal e a curva começou a arrefecer. Então, a gente vinha com uma posição aplicada, apostando na queda desses juros mais longos, e aí a gente dividiu um pouco a posição, janeiro 25, 27, 29, tá? E à medida que esses juros foi caindo, a gente foi diminuindo. Hoje a nossa posição ela é bem menor, a gente ainda tem um pouquinho de posição no janeiro 25. Tá? Em termos de juros reais, é o contrário. Então, o recado do Banco Central é: vamos ficar com os juros altos parado por um tempo razoável. E o que a gente está falando estamos observando a inflação, ainda que gradualmente, caminhando para a meta. Então, esse spread das taxas reais, eles, na nossa cabeça, eles abrem muito mais antes de voltar a fechar. E a gente se posicionou nessa alta das taxas reais, como se a gente ficasse vendido um título de NTN-B. A gente montou essa posição foi favorável e a gente já diminuiu ela bastante. A outra coisa é a gente ficar vendido na inflação implícita. Então, a gente está olhando para uma inflação à frente menor. Então, a gente vai ficar apostando na queda dessa inflação mais à frente. Tem um time macro aqui para nos ajudar a fazer todas essas projeções. Queria que você contasse um pouco como está a cabeça de vocês, olhando o Brasil de uma forma geral, e aí, portanto, a economia real via Bolsa, olhando no relativo, né? O Brasil hoje, você falou já, né? O Banco Central brasileiro saiu à frente de todos os outros e tal. Mas olhando no geral, assim, o Brasil comparado a esse cenário de inflação muito forte lá fora, com os Estados Unidos já demonstrando desaceleração da atividade, Europa mais ou menos, com alguns dados, né, contraditórios, China também, a gente nunca sabe como está, né? Então, o Brasil no relativo, como está na avaliação de vocês hoje? A gente acha que o Brasil relativamente está muito bem posicionado. Assim, você vem com essa dinâmica de commodities que subiram de preço, o Brasil é um dos principais exportadores de commodities do mundo. Então, você veio com essa dinâmica, você teve o trabalho do Banco Central, que a gente considerava que tinha caído demais a taxa naquele momento de Covid para 2%, então agora ele fez essa correção antecipadamente, então ele subiu antecipadamente a taxa, dados de arrecadação melhores, dados de emprego melhores, então a gente tem uma série de indicativos ou de índices melhores no Brasil, então a gente vê o Brasil bem posicionado e as grandes preocupações estão globalmente. O principal risco na nossa cabeça ele não mudou, que é a questão fiscal. Independente de qual governo assuma, é importante dar um caminho, uma direção para esse controle fiscal, e a discussão do teto de gastos ela é super importante nesse sentido. Sim. Ainda mais que a gente vê a questão do Auxílio Brasil, quando a gente olha a situação
enfim, da parcela da população mais carente. O Auxílio Brasil ele é extremamente necessário, mas a gente já vê a discussão de um auxílio ainda mais alto que os R$ 60, né? Isso já dá para colocar na conta? Isso está ali na mesa de vocês, né, na área de alerta? Como que vocês veem isso? A gente coloca na conta esse aumento de 400 e pouquinho para R$ 600, isso sim, né? E aí os números que a gente levantou é um impacto de quase 50 bilhões, né, nas contas do governo, mas já está se falando de um aumento, além dos 600, de um aumento para R$ 800. A questão o governo atual, a gente não sabe se o governo vai permanecer no governo, mas é claro que assim, todo governo que chega, ele tem a vontade e a disposição a gastar mais. E aí você manter as regras, principalmente do teto, que acho que é fundamental, ou caso seja permitido alguma alteração no teto, para a gente é importante que se defina qual regra vai ser para essa modificação, para você dar uma dinâmica fiscal para o país, e aí sim você vai ter, estruturalmente, conseguir ter juros mais baixos. Bom, e para falar de bolsa, vocês têm posição no multimercados em bolsa brasileira, em bolsa americana? Queria que você contasse um pouco. Tá bom, assim, a gente tem posição comprada na bolsa aqui no Brasil, a gente veio aumentando essa posição e com as altas recentes a gente já foi ajustando. Os fundos são muito dinâmicos em relação a isso, e a gente permanece vendido na bolsa americana e vendido nas bolsas europeias. A gente acha que, comparativamente, o Brasil está bem posicionado, né? O ano passado a bolsa caiu, aqui a gente começou o ano com a bolsa super forte, com um fluxo estrangeiro muito forte, e aí a partir de abril a bolsa voltou ali para perto de 95 mil pontos, e aí a gente foi voltando a montar posições. A dinâmica que a gente precisa escolher é quais os melhores setores, quais as melhores empresas, e aí tem todo o trabalho de análise aqui do nosso time. Mas a gente prefere muito mais a bolsa brasileira hoje do que tanto a bolsa americana como principalmente as bolsas europeias. Sim. Ponto para o Brasil, então, né, André? Muito bom. André, quero te agradecer demais aí pela entrevista, viu? Muito obrigada. Imagina, Carla, eu que agradeço o convite e estamos à disposição para novas conversas. Maravilha. A gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz, que é da TV Estadão. E a gente se vê no próximo programa. Obrigada. Até lá. Tchau, tchau.